pessoal, tudo bem? Queria muito contar para vocês como é que surgiu a ideia desse quadro novo, Nossas Vivências. Em 2023 eu comecei a ouvir um podcast chamado Wiser Than Me. E aí é uma atriz americana que conversa com mulheres mais velhas e, segundo ela mesma, mais sábias que ela. Eu falei, nossa, a gente podia fazer algo aqui no Brasil parecido, tanta gente bacana. E realmente várias experiências foram feitas, todas ótimas, aqui em terras brasileiras. E eu fiquei pensando, mas por que eu tenho que fazer esse recorte de idade? Por que eu não posso conversar com mulheres que me interessam, que despertam o meu interesse, independentemente do ano em que elas nasceram? Porque eu acho que, de alguma maneira, as nossas histórias se cruzam em algum momento, tenhamos a idade que tivermos. Então, hoje eu estou muito feliz de começar esse quadro com a escritora Marta Medeiros. Marta, que alegria! Honra total para mim, né? Nossa, eu estou muito feliz. Nós somos da mesma idade, né? Então, muito feliz a gente compartilhar. Acho que vamos ter muita coisa para trocar. Conversar. Se deixar, fico falando 3 horas. Primeiro, então, eu queria que você me dissesse o seguinte. Você é uma pessoa feliz? Eu sou. E eu chego até a achar, fico envergonhada, né, numa época com tantas pessoas com dificuldade e tudo. Claro que eu acho, Fátima, que essa palavra feliz já caducou, sabe? Porque, assim, o que é a felicidade? Eu acho que é uma coisa muito mais interna, de estado de espírito, não tem a ver com eventos. Eventos te deixam alegres ou tristes, né? Sim. Então, assim, tu tá viajando, tu tá super bem, tu tá com um novo amor, tu tá super bem. De repente, esse novo amor termina e tu tá super mal, e a viagem acaba e tu tem que voltar para o trabalho. Enfim, isso é a vida normal, alegrias e tristezas. O que é a felicidade? É tu lidar com tanto a alegria quanto com a tristeza da mesma maneira plena, suave e, assim, tendo confiança no futuro, tendo confiança que tu está fazendo boas escolhas ou as escolhas possíveis que tu pode fazer naquele momento. Então, nesse aspecto, eu tenho uma plenitude, talvez seja a palavra, seja essa, uma plenitude de agradecer por estar viva e de saber que eu estou fazendo o melhor possível. Eu coloco um certo movimento na minha vida, porque eu acredito no movimento, eu não acredito na vida estacionada, esperando que as coisas aconteçam. Então, nesse aspecto, sim. E eu conquistei muita coisa que eu nem imaginava conquistar. Se tu fizesse essa pergunta para a menina que eu fui com 13 anos e disser, Marta, tu imagina que tu vai chegar... Eu ia dizer, tá louca, eu sou azarão de todas as apostas, não vai dar em nada. Você imaginava o que com 13 anos? Nada. Olha, sério, assim, eu pensava assim, eu acho que eu não vou casar, não vou ter filhos, isso não é para mim, porque eu achava todas as mulheres... tem 2 filhas. Não, casei, tive filho, separei, já tive outras relações e tudo, mas eu achava que essa vida que era para todas as mulheres, né, que é quase como se a gente recebesse um script no berço, para ser feliz, tem que ter família. Eu achava que eu não vou conseguir esse projeto. E, no fim, eu fui para um projeto que era considerado muito mais difícil, né? Que é se realizar através da escrita e tal. Para mim, isso foi mais fácil do que cumprir o protocolo. Mas eu cumpri e acho que eu fiz isso também por uma questão de adequação, de pertencimento. Claro que casei por amor, tive filha porque quis, mas tinha também uma necessidade de adequação. Um receio de que, se não fizesse aquilo, sua vida não seria... Exatamente. E uma questão familiar até, porque a minha família prezava muito isso, né? Avós, pais e tal. Então, eu não queria decepcionar ninguém, né? Eu digo assim, eu vou fazer o que todo mundo faz. Até o meu mapa astral diz isso. Fui a garota comportada, obediente, e depois, ali pelos 30, 40 anos, eu digo, bom, tá todo mundo feliz, agora eu vou viver minha vida como eu acho que tem que ser. Essa virada da publicitária que você foi para a escritora, foi muito em função disso? De uma estabilidade que você falou assim, bom, agora eu posso começar realmente a focar em outras coisas? Acho que sim. Porque primeiro eu queria muito a independência, é difícil, né, ser independente com a literatura, ainda mais quando você é muito jovem, ainda sem experiência. E eu fiquei 14 anos na propaganda e eu cresci muito rápido. Quando eu vi, eu tinha 29 anos, já era diretora de criação, já liderava um departamento com homens de 50, 60. E eu digo, uau, o que está acontecendo? Mas aí eu tive uma oportunidade de dar uma parada, que na época eu era casada, meu marido foi convidado a morar no Chile. Você viajou, e eu né? achei assim, essa é a hora de eu pensar o que eu quero realmente para o futuro. Tinha só uma filha de 2 anos na época. Fomos todos e, a partir de lá, foi assim um divisor de águas total, porque daí, quando eu voltei, eu já comecei a escrever para jornal
Mas você já era uma pessoa que escrevia? Assim, você era aquela Eu era aluna boa da redatora. redação? Eu Bom, era. a redação E era redatora publicitária. Exercitava a Mas a criatividade. redatora publicitária, ela é um instrumento a serviço de um cliente, né? Eu não estou dizendo o que eu penso, o Às que eu vezes, o seu sinto. melhor texto não é aprovado pelo Claro, cliente, exatamente. né? Então, assim, não era Marta escrevendo, né? Eu até estava ali vendendo liquidificador, enfim. E aí, quando eu troquei de produto, que eu brinco, eu troquei de produto, eu tirei o liquidificador e passei a vender as minhas ideias, né? O meu ponto de vista em relação ao mundo. Vender é um verbo feio aqui, mas enfim, troquei de Apresentar. produto. E aí eu descobri que eu tinha, e eu sempre fui muito introspectiva, eu descobri que eu tinha como pertencer sem precisar estar em todos os lugares. Porque escrever tem essa mágica, né, Fátima? Tu tá no teu apartamento, dizendo tudo que tu pensa e aquilo ali vai reverberar, se espalhar, e as pessoas vão te conhecer, mas tu não precisa estar lá, né? Então eu me preservo e me exponho ao mesmo tempo. É isso que eu ia dizer. Você falou assim, eu sou muito preservada, mas para mim, quem escreve um texto como os que você escreve, falando de sentimento, de reflexões, eu acho que é uma das maiores formas de exposição. Eu me amedronto com esse tipo de exposição. Porque... E olha que eu trabalho a vida Exato. toda com imagem. Você entende isso, que também, de alguma forma, você está colocando a sua essência ali, né? Eu acho que é, assim, um paradoxo. Tu te expõe e tu te preserva ao mesmo tempo, porque tu escolhe o que tu quer expor. É claro que eu não falo tudo da minha vida ali, né? Eu escolho. Mas é impressionante. Escrever é um espelho. A gente, quando se dá conta, a gente disse muito mais do que a gente queria. Porque vai a nossa verdade junto com o texto. Pode ser só uma opinião específica sobre um acontecimento, a tua visão de mundo está ali, está indo junto. E tanto que as pessoas consideram assim, eu te conheço melhor do que tu pensa, eu sei como é que tu é, eu sei o que tu gosta. Não, eu acho pior é que eu acho que você parece que me conhece quando você escreve. Também tem isso, né? As pessoas me parecem que tu vive aqui dentro de casa, que tu ouviu o que eu falei com a minha amiga ontem. E será que é porque esse retorno vem de uma geração assim, que é dessas mulheres, né, que não quiseram abrir mão de ter uma família, uma casa, mas também queriam muito uma realização profissional, e acaba a gente tendo, então, vivência de alguma forma, mesmo que você esteja no Sul, eu esteja no Rio, outra pessoa esteja no Norte? Eu acho que, no fundo, todas nós temos a mesma história para contar, com peculiaridades, né, de cada uma, mas eu acho que a mulher se pergunta muito, a gente está sempre se questionando, né? A gente nunca está completamente aquietada naquilo que a gente escolheu. Fez as escolhas que eram adequadas, que tinham a ver com a gente, mas a gente sempre pensa, mas será que? E se eu tivesse, sabe? Então, eu acho isso salutar, porque isso não faz a gente estacionar. Então, eu escrevo muito sobre isso, né? Sobre as nossas possibilidades, que a gente não nasceu só para cumprir um ritual que a sociedade, de certa forma, incentiva. A gente tem muito mais para oferecer, né? E para descobrir dentro de nós, que é uma coisa que vem com a passagem do tempo também, né? Não acredito que aos 30 anos tu saiba tudo da tua vida. Então, é muito legal que eu estou escrevendo há 30 anos. São 30 anos do Jornal 0 Hora e 20 anos no Globo. Eu acho uma façanha, né? Num meio que até tem muita rotatividade. Semanalmente, é uma coisa semanalmente. Assim, Você escreve todos os dias? Assim, Eu como é que é a escrevo. sua rotina? Para quem está vendo, como é que é uma rotina de uma escritora como você? Como eu, porque não é de todo mundo. Eu sou meio caótica, assim, eu vou para o computador, eu abro... é uma coisa importante, eu não tenho secretária, eu não tenho agente, eu não tenho empresária, então eu passo mais tempo me secretariando, sabe, assim, administrando a minha carreira. Quando sobra um tempinho, eu escrevo. Né? Eu brincava com isso, porque quando eu era garota, quando eu ganhei minha primeira máquina de escrever, eu pensei, vou ser secretária. Olha como eu não era ambiciosa. Olha. Eu pensei assim, não desmerecendo as secretárias, claro, mas a primeira coisa que tu pensa com uma máquina de escrever, vou ser escritora. Eu penso, não, vamos devagar. Daí eu disse, você é secretária. E eu brinco hoje com as minhas amigas, eu digo, acabei realizando esse sonho. Eu inventei uma patroa para mim, que é essa Marta que escreve. Mas, na verdade, mesmo tem um trabalho braçal ali imenso, Eu adoro isso. Eu adoro lidar com, assim, como é que vai ser, e lidar com o dia a dia, sabe? Com a logística do meu trabalho, e ver as coisas de capa, e revisão do trabalho e tudo mais. Mas eu tenho que uma hora parar e escrever. Só que isso me exige mais tempo, né? Daí eu tenho que realmente parar o meu dia para me introspectar um pouco e me dedicar àquilo. Isso está sendo mais difícil hoje. Hoje eu levo dias para escrever um texto, porque é tanta demanda, é tanta solicitação, que é difícil ter assim, uma tarde inteira sem que o telefone não toque e tal. Antigamente, quando eu comecei com 30 anos,
eu escrevia 3 textos por dia, era tudo muito fácil, eu nunca tinha escrito nada, tinha todos os assuntos para poder dar palpite. O bom é que a gente muda de ideia e pode escrever sobre os mesmos assuntos. Você não muda de ideia? Você eu não mudo total. Isso é tão bom, essa liberdade de poder mudar uma ideia que a gente tinha, não é? Tranquilo, às vezes eu leio textos meus, assim, antigos, eu digo, nossa, como eu estava machista, como o mundo era diferente e tal. Então, eu tenho que voltar àquele assunto e mostrar a visão de mundo hoje. Então, tu vai te reciclando enquanto tu escreve. É uma terapia. Eu sei que isso é um clichê, mas é um processo terapêutico. Assim. E você tem, além dos assuntos semanais, livros que também você ou organiza ou escreve. Isso. Então, quer dizer, é uma intensidade de mexer com esses sentimentos, com essas reflexões, né? Eu acho maravilhoso, assim, porque é isso mesmo, é um processo de autoconhecimento. Eu, quando escrevo um texto, até eu elejo um assunto, eu não sei exatamente o que eu penso sobre ele. E aí eu vou escrevendo, quando chega no final, quando eu termino o texto, eu digo, nossa, nem eu sabia que eu pensava isso. E às vezes eu achava que eu iria para um caminho e fui para outro. Então, ao mesmo tempo, eu me pergunto, afinal, por que eu achei que eu era assim, se na hora de traduzir o que vem de dentro foi por outro caminho, sabe? Não, e eu acredito mais no que eu escrevo do que no que eu penso. Porque eu acho que o que eu escrevo acaba sendo realmente uma tradução. A hora que você teve... É que, assim, surpreendente. Eu me surpreendo com coisas que estavam ali mal organizadas e que na hora que eu tive que organizar em palavras, eles ficaram translúcidos, assim, na minha frente. Eu me emociono muitas vezes, assim, sabe? Eu digo, nossa, então era isso que estava tão emaranhado dentro de mim que não conseguia sair. Porque é isso que a escrita faz, né? Ela puxa um cordão e tu vai organizando um pensamento que naturalmente é confuso dentro da cabeça da gente. Emociona você, emociona a gente. Eu ontem vi algo que pude compartilhar um minutinho da Marta recebendo uma mensagem da filha e ela ficou muito emocionada de chegar a se arrepiar. Foi tão bonito aquilo, eu me senti assim, tão privilegiada de ver aquele seu momento tão íntimo com a sua filha. Foi muito impressionante. Eu me emociono falando, porque eu tenho filha fora também, então eu me emocionei de ver. Eu falei, ai, que bonito ela poder partilhar a mesma distância. Agora eu já senti um arrepio aqui, sabe? Porque essa coisa que é ótimo elas viverem fora e fazer a vida delas e terem oportunidades, mas a gente perde o dia a dia. Né? Por mais que a gente fale, hoje a gente tem facilidades e tal, perde o dia a dia. E eu sabia que ela estava batalhando muito, né? E daí quando eu vejo só assim, entre elas, mãe, eu consegui... Uma filha dizer isso, mãe, eu consegui saber que ela está querendo falar para ti, querendo conversar sobre isso. Nossa, Marta! Eu digo, meu Deus do céu. Depois eu disse, rapidinho, quando eu chegar no hotel a gente conversa. Mas... Muito bom poder compartilhar. Ela foi morar fora com que idade? Ela vive fora há muito tempo, tá? Ela começou a estudar fora com 15 anos, né, em Londres, para estudar inglês. Depois ela voltou, fez faculdade de cinema, daí passou mais um tempo no Brasil. Depois que ela se formou, daí ela foi mesmo. Ela está muito tempo fora. Vem visitar todos os anos. E ela morava em lugares muito estranhos, Vietnã, ela foi para o Uzbequistão, ela assim, é uma aventureira. E eu fiquei muito apaixonada pelo Japão, e eu acho que ela vai acabar lá até. Daí, mas o dia que ela me disse, mãe, chega de andar para lá e para cá, agora eu resolvi que eu vou ficar num lugar só. Daí eu fiquei assim, eu tranquei a respiração, eu digo, meu Deus, Sibéria, não. Ela disse, eu vou ficar em Paris. Poxa! E eu disse, gente, era quase pátio de casa. Eu digo assim, muito mais fácil. Muito mais porque, assim, mais a gente está mais acessível, acostumado, né? Para ir, vai um voo só e tal, não é tão longe assim. E daí hoje ela vive na França e trabalha lá. E teve um pouquinho, você ficou com a sua filha Laura em casa, né? Você teve um pouquinho daquela sensação que muitas mulheres vivem do ninho esvaziando, assim? Não tem. Primeiro, a Laura ainda está, né, lá comigo, e a Laura é o contrário da Júlia. A Júlia é do mundo e a Laura é do quarto. A Laura ela é a concha, né, o caramujo. E até o que tem vontade, às vezes, de dar uma mensagem, vai também, porque o mundo está te esperando. Mas cada uma tem seu jeito, Com certeza. Mas eu sempre gostei de ficar sozinha, eu acho que eu não teria, não, sabe? Eu não me sinto, assim, sozinha em casa, eu não estou casada, né? Eu sempre, depois que eu me separei, tive namorados e tudo, agora nesse momento não estou. Mas eu gosto tanto de ficar em casa, eu gosto tanto do lar, da vida doméstica, assim... eu me sinto muito bem acompanhada por livros, por séries, por receber visita de amigos. E comigo mesma, às vezes eu deito no sofá, fico escolhendo umas músicas novas para o playlist. Tudo isso parece muito bobo, né? Muito simples, mas isso me abastece de uma maneira que eu acho que até faz parte do meu trabalho. Eu não conseguiria escrever se eu não tivesse um contato muito íntimo. Com você mesma. Comigo mesma. Um dia perfeito seria como? Como é que você considera assim? Eu sei que você trabalha domingo.
Eu trabalho todos os dias, né? Fátima, todos então, os dias. Assim, Pra não dá mim, para dizer. Fim de semana é dia útil e segunda-feira eu posso estar dentro de um cinema às 3 da tarde. Eu acho uma... Você sabe que eu gosto de segunda-feira, não tenho nenhum problema com a segunda-feira. Eu adoro. Eu tenho aquela coisa do primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês adoro, sabe? Tudo que é renovação. Ano Novo adoro, Natal nem sou tanto assim, mas o Réveillon, o primeiro dia de janeiro, eu acho incrível, eu gosto dessa vamos lá de novo, sabe? Eu embarco no projeto Renovação. Mesmo que a gente saiba que é só mais um dia depois do outro. Sim, mas eu também alimento isso. Mas o dia perfeito seria fora da rotina. Eu adoro botar uma mochila nas costas, ir para uma cidade, às vezes uma cidade que eu não conheço, e eu me sinto em casa comigo mesma, num lugar estrangeiro, mais do que se eu estivesse empurrando um carrinho de supermercado na cidade onde eu moro. Mas isso é uma característica de ser uma pessoa aventureira? Não sei se é aventura. Como é que você se enxerga fora? Por que você gosta tanto de você fora? Porque eu acho que quando a gente vive, está dentro de uma... A gente nasce fora que eu digo família. Qualquer cidade, pode ser uma cidade vizinha, Ponta Não, Alegre. pode ser aqui Tiradentes, sabe? Nós estamos conversando aqui. Sabe? É porque eu acho que há todo um momento de adaptação a uma família, a um grupo, existem expectativas. Talvez isso tenha me impressionado, não sei, nem tratei muito isso em terapia ainda. Mas assim, eu sentia que eu tinha que corresponder, sabe? Corresponder aos desejos dos meus pais, a uma expectativa da própria sociedade, que ela também... Sua própria, talvez, também. E minha, de querer me adaptar, né? De pertencer, sabe? Então, quando eu me encontro sozinha, eu me encontro sem essas exigências. E aí a exigência é totalmente minha. Então, eu acho que a coisa mais maravilhosa, assim, se eu quero entrar no museu, entrei lá, não gostei, quero ficar 10 minutos, saio, ou quero ficar 6 horas lá dentro, e eu quero comer alguma coisa às 3 da tarde, não a 1, como foi combinado. Eu gosto dessa sensação de poder estar no comando do meu dia e ver coisas bonitas. Eu adoro a beleza, eu adoro a arte. Eu tenho que, sabe, num show de noite, vou ter a oportunidade de assistir alguém que eu nunca vi e ver amigos que moram fora que vão me trazer informações novas. Eu me empolgo com isso. Eu me sinto, falando contigo, empolgada com isso, sabe? Então, claro que a gente não pode viver viajando o tempo inteiro, né? Tem que voltar a trabalhar para poder custear. Mas eu acho que próxima. Isso é o maior significado de liberdade, né? É isso. E aí eu confirmo que gostar de si mesmo é muito importante, sabe? Não é egoísmo, sabe? Eu estou atenta a todas as pessoas que estão à minha volta, mas eu acho que é um presente, é uma elegância que eu faço cuidar bem de mim, sabe? Eu acho que é uma elegância das pessoas saberem cuidar de si mesmas para facilitar a vida dos que estão em volta, assim. Então eu acho que quanto mais eu me trato bem, mas eu vou ter leveza para tratar com os outros, não vou jogar minhas carências para os outros, não vou querer que eles resolvam os meus desejos. Então, acho que, de certa forma, é elegante a gente gostar de si mesmo e fazer as coisas que gosta. Uma vez eu ouvi a Jane Fonda falando e ela estava dizendo que ela foi criada para ser uma pessoa, uma velha aos 60 anos, quando ela era jovem, criança, né? Sim, sim. Ela já tem 90, então... e ela, quando chegou aos 60, ela falou assim... O que eu vou fazer com as minhas próximas 3 décadas? Porque eu não estava preparada que elas existiriam. Né? A gente já foi criada sabendo que a gente poderia chegar mais longe. Como é que você está encarando essa nova fase? Ai, meio assustada. Eu estou preocupada, gente. Não é com as rugas, com cabelo branco, não é com isso, não. Preocupada com você olhar para frente e saber que tem menos tempo do que já viveu. Não tem como. Estrada encurtando, não tem como. Jeito. Então, assim, a primeira coisa é não desperdiçar mais meu tempo, sabe? Aprender a dizer não mesmo, sabe? Porque a gente tem uma tendência a dizer sim, a ser simpática, e não custa nada, vou dar uma força. Eu sou aquela boazinha, sempre fui meio uma boazinha. Agora, digo, se eu tiver que ser um pouquinho mazinha, mas a favor de uma vida mais plena, vou ter que ser. Mazinha, que eu digo, claro, nunca vou fazer maldade com ninguém. Mas eu assim, estou compreendendo. Se priorizar. Se priorizar, exatamente. Eu tinha uma frase que eu vi na internet, vou até ver se é sua mesmo, porque às vezes a gente vê tanta coisa, né, e que não é. Bom, isso acontece. Vê se é sua. Você nunca foi tão velho quanto hoje, mas nunca mais será tão jovem. Exatamente. Então, o que isso me remete? Ao hoje. É isso hoje. Que eu queria dizer. Eu sou aquela que estou completamente focada. Fátima, eu estou conversando aqui contigo, não me interessa o que está acontecendo lá fora agora, eu não estou preocupada com a minha mãe ou com a minha filha, se eu vou almoçar, se eu não vou...
eu estou com Fátima Bernardes conversando durante um programa, falando da gente. Isso, para mim, é 100%. Eu estou 100% aqui. Eu faço isso em tudo, em tudo. Eu me coloco assim no que eu estou fazendo. E aí eu acho que eu faço melhor e não fico tão angustiada. Eu tento evitar a ansiedade, porque essa perspectiva de velhice traz uma ansiedade, porque a gente não tem noção, porque a gente não tem controle de nada. Não sei se eu não estou desenvolvendo uma doença agora, se isso não vai me limitar daqui a um ano, a vida muda muito rápido. Então, o meu esforço é assim, não pensa tanto nisso e aproveita o teu hoje, mas te cuida. Então, eu faço muito mais exercícios físicos hoje do que eu fazia, eu tomo muito mais água hoje do que eu tomava, eu durmo melhor, eu priorizo meu sono muito mais do que antes. Tudo isso pensando num futuro com mais qualidade. Pensando nisso, no que eu posso fazer por mim, porque eu não vou poder fazer muito, porque realmente a passagem do tempo vai cobrar o seu preço, não sei como é que vai ser, mas eu também não quero ficar pensando muito nisso. Mas eu acabo pensando porque a gente tem pais mais velhos. Pois é, né? Acho que o nosso contato, a gente não se vê, eu pelo menos, a gente não imagina a idade que tem, a gente não pensa nisso. Mas quando você olha para os seus pais, e nós temos pais vivos, é o nosso primeiro contato assim, com a realidade da velhice. É assustador. Eu vou dizer a palavra, assustador, sabe? Assim, ainda mais que meus pais muito autônomos, muito independentes, muito bonitos, sabe? Muito saudáveis. Meu pai super esportista, tudo. E agora ver que eles têm as limitações naturais da idade deles, e inclusive com doenças e tal, eu digo... Tá, a gente se esforça na vida, mas vai ter um momento que não adianta, não tem cirurgia plástica, não tem milagre, não tem nada que vai fazer com que a gente continue. Vai ter um momento de sair, a gente entrou na vida, vai ter um momento de se despedir, né? E quando tu vê que isso está mais perto, né, porque nós estamos vendo nossos pais, né, nesse processo, isso me deixou abalada. Está me deixando abalada. Eu acho que a literatura ajuda muito, a arte ajuda muito a gente a se situar em relação a isso. Mas é que eu também tive, assim, dos 50 aos 60, foi uma década tão efervescente, tão bonita para mim. Eu fiz tanta coisa, eu viajei muito, eu conheci pessoas bacanas e tal. E aí eu achei, não, agora vai ser dos 50 assim. Descobri que eu era uma alienada. Em relação a essa, mas eu acho que em relação à velhice eu era uma alienada. É porque eu acho que eu entendo, porque na verdade, como a gente tem nos dias de hoje uma vida muito diferente do que era quando eu era criança, uma mulher de 60 anos. Sim. É tão diferente que você não se coloca essas questões. Ainda mais se você quer aproveitar o seu dia, você não se coloca. Mas, às vezes, chega esse momento em que, de alguma maneira, a gente começa a fazer essa transição para ser mãe dos nossos pais. Não, e daí tu fica com a rejeição deles, que eles não querem perder a autonomia. E eu ainda tenho compromissos com as minhas filhas, mesmo sendo adultas, porque a gente também tem uma outra ilusão de que eles vão crescer e não vão precisar mais da gente. E não, continua existindo uma troca, uma orientação, eu me preocupo com as escolhas delas, às vezes eu digo, Marta, tu não deve te preocupar, agora é a hora delas fazerem as escolhas. Mas tu fica naquela angústia, tomara que dê certo, Por isso que eu digo, daí recebo um WhatsApp, eu consegui, aquilo ali, assim, que coisa maravilhosa, porque... Mas é uma coisa meio controladora da gente, né? Querer estar ajudando os pais, ajudando os filhos e ainda vivendo a nossa própria vida. Então, assim, eu acho que também a gente tem que ter um pouquinho de condescendência, que a gente não é super mulher, que a gente não vai poder fazer tudo. Então, eu sempre penso, Marta, volta para ti, vive bem a tua vida e tenta não dar trabalho para os outros, que já é uma grande coisa, não dá trabalho. Muito do que a gente faz hoje também é um pouco diferente, talvez, do que os nossos pais tenham podido fazer. Exato. Né? Então, a gente tem a oportunidade de fazer coisas diferentes para a gente também tentar, não temos controle de nada, mas tentar darmos Hoje, o que eu mais penso é isso, eu não quero que as minhas filhas interrompam a trajetória delas para cuidar de mim. Mas é o seguinte, daí eu penso, então vou juntar um dinheirinho para ter minhas cuidadoras, para elas não se preocuparem. Mas eu sei que quem é que vai comandar as cuidadoras? Tem que ter ali um tutor, uma tutora que... Eu digo, não adianta, isso aqui é uma grande corrente emocional, né? E a gente tenta, assim, preservar os outros. Eu sou aquela que não gosta de dar trabalho para ninguém. Se alguém me oferece uma carona, eu digo, mas é o teu caminho mesmo. Não vai desviar de nada. Eu sou aquela, assim, odeio dar trabalho para os outros. Então, tu imagina, na velhice, que naturalmente vou precisar, né, de ter um cuidado, mas aí ao mesmo tempo
penso nisso, mas também penso, Marta, falta um pouquinho ainda, tá? Tu tá caminhando para isso, mas não, falta. mas também não tem. Então, Aí, vamos, olha que bênção, né, Marta? O tipo de carreira que você escolheu, que você acabou tendo, porque eu tenho certeza, a maternidade não te tornou uma escritora melhor? Por conhecer um universo que talvez você não viesse a conhecer? Gente, eu iniciei a minha carreira literária com a maternidade, então tudo nasceu ali, nasceu escritora junto, porque eu era publicitária antes. Então eu comecei a escrever com 32, assim, a coluna de jornal, tudo, onde eu recém tinha tido, né, a primeira filha, eu acho que... Não, eu já tinha as duas. Mas eu me lembro, assim, que tudo nasceu junto. Então, não foi assim, eu era uma escritora e depois a maternidade me tornou outra. Foi uma grande revolução na minha vida, sabe? Eu estava criando pessoas e textos, tudo estava sendo... Tudo estava nascendo. E eu achava tão bacana, eu me lembro que eu, na licença maternidade, que eu ainda trabalhava, juntei um tempo, né, propaganda com a escrita, eu escrevia, em máquina de escrever ainda, imagina, em casa, e com um pé eu embalava o berço, assim, sabe? E aquilo ali me deixava, assim, realizada, sabe? De poder estar em casa, realizar um trabalho em casa, né? Que tão poucas mulheres conseguem isso, né? De poder cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, trabalhar em casa. Mas foi um momento de glória. Não sei, acho que a gente estava aqui falando, você dizendo que é apaixonada pela vida, né? Pela vida e tudo, inclusive quando as coisas... Até essa questão de cuidar de pai e tudo, eu sei que isso aí vai me fazer uma pessoa melhor, sabe? Eu sei que eu vou sair desse momento que parece meio crítico com outra visão de vida. Então, assim, é meio poliana essa história, né? Não, mas eu acho que não tem como não agregar para o seu trabalho, né? Para você, para tudo que você, para sua vida, né? Porque é uma coisa nova na nossa vida. Tudo que é novo vai ter que ser de alguma maneira, você vai ter que traduzir isso. Porque muitas pessoas evitam o sofrimento, né? E evitando o sofrimento não se mexem, não fazem nada, fazem uma escolha ali aos 20 anos e não muda mais nada, né? Porque isso aqui eu conheço, mesmo que depois não me faça mais feliz, ao menos é uma dor que eu conheço. E eu acho que não, eu digo, tá, eu tenho as dores que eu conheço, mas eu quero mudar de dor, nem que seja, sabe, eu vou arriscar. Olha, eu falei que as nossas linhas se cruzariam, eu acho que a gente se cruza muito nisso, né, de estar buscando outras coisas, né, em outros momentos. Está aberto para o imprevisto, né? Mas ontem eu estava conversando aqui no pessoal na Feira Literária aqui de Tiradentes, e eu disse uma coisa que eu acho que existe também um grande medo nessa nova geração, porque eles têm tantas opções, né, de hoje em dia tu pode inventar teu próprio emprego e tal. E eu acho que tem uma certa letargia e muita gente está ainda aos 40 anos vivendo com os pais e não sabe direito o que quer, tenta uma coisa e muda. E aí as pessoas acabam preferindo ser uma eterna promessa do que um fracasso. Porque assim, ou tu te joga em alguma coisa que pode dar certo e pode dar errado. E qualquer uma das alternativas, claro que se der certo é melhor, demonstram que tu está vivendo, que tu está em movimento, né? Que tu está aberto para a vida. Agora, se tu não faz nada, tu fica esperando alguém bater na tua porta para te oferecer alguma coisa... Ou ter a certeza de que vai dar certo, não, né? Tem como. Não tem como. Então, assim, ó, eu vejo pessoas que já chegaram a um patamar, 50 anos, 60, ainda se julgando uma promessa. São aqueles que dizem, eu poderia ter sido isso, se eu tivesse feito, eu ia me dar muito bem. Só que não fizeram nada, né? Na prática, não fizeram nada. Então, eu sempre tive esse cuidado de não ter medo do erro. Sabe? As pessoas olham para mim e dizem, nossa, a carreira dela só deu certo, os livros vendem muito. Não, tem livro meu que não vendeu, eu já entrei em projetos que não aconteceram, que não foram para frente, outros foram. As pessoas enxergam aquilo que deu certo. Mas tem que entender que também, atrás do que não deu certo, do que deu certo, tem muita coisa que foi só uma tentativa que não funcionou. Então, assim, a gente tem que estar aberto para tudo isso. Né? Claro que vai aparecer o lado bom, mas assim, não pode só querer apostar naquilo que não vai ter erro. Não, tem que entender que sim, pode ter erros. E você não pensa... E o erro tem a ver com saúde mental. Se tu pensa, você conseguir administrar isso, né? Isso também não tem a ver com a própria vida afetiva? Ou seja, nós hoje, mulheres, né, de 60 anos, não tem ter que ter essa coragem de também enfrentar e saber, bom, deu, não deu? Eu fui bem corajosa. Depois que eu separei, imediatamente, eu fiquei casada 21 anos, tá? Foram 17 de casamento, 4 de namoro. E uma coisa inesperada, eu terminei o casamento achando, bom, agora um momentinho de luto, né, me reciclar e tal. E uma semana depois surgiu uma pessoa e eu emendei um casamento, um outro de 8 anos, tá? Não era um casamento, mas uma relação forte, importante de 8 anos. Então foi
né, muito tempo. Depois disso é que Não deu tempo de pensar nessa daí. Não, aí Se foi ia dar para as certo, se ia dar paixões errado. avassaladoras e de vamos viver, vamos viver. Mas hoje em dia eu continuo, agora que eu estou numa fase, recentemente, assim, né, estou solteira de novo, avulsa, daí eu já também estou achando assim, como é que vai ser? Né? Antes eu não pensava muito, eu digo, quando dois olhares se cruzarem e a fagulha acontecer, daí a gente vê, né? Também não dá para planejar isso. Mas também já fico pensando, talvez não aconteça, pode ser que não aconteça. Mas você se vê uma mulher, assim, eu vi uma vez você falando de braço dado com a solidão? Não é assim, se eu tiver sozinha, que escolher. né? Não, assim, eu não faço questão de ter alguém por ter alguém. Eu não sou aquela pessoa que preciso, que vou me sentir mais validada se eu estiver namorando. Agora, vou E é uma adorar. pena que ainda hoje tanta gente pense assim, né? Eu vejo gente muito jovem ainda com esse pensamento, se eu não estiver com alguém, eu não estou bem. É que foi um massacre, né, isso na nossa vida culturalmente, né? Foi muitos e muitos anos de a mulher não ser reconhecida como um indivíduo capaz de ser produtivo, feliz, não podia votar, não podia viajar sozinha, Gente, não podia fazer então, nada. Imagina, é muito assim, eu canso, por exemplo, às vezes de sair para jantar fora agora, que eu estou solteira, com um casal e nós três no restaurante. E eu sinto que quando vem um garçom, mas não vem mais chegar, não vai chegar mais ninguém. Eu digo, não. Às vezes eu brinco, não, infelizmente não vai chegar mais ninguém. E as pessoas ainda têm um olhar meio assim complacente, meio assim, coitada, sabe? E na verdade eu nem me dei conta que eu estou ali sozinha, sabe? Eu não estou, na verdade, sozinha, eu estou ali com um casal de amigos. Exatamente. Mas eu ainda tenho vontade de ter um relacionamento. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Porque eu também não vou para aplicativo, não é, sabe, uma procura nesse nível, assim, sabe? Eu vou deixar o destino... Mas é interessante saber que hoje a gente tem essa possibilidade. Antigamente você não imaginaria, né? Os próprios filhos recriminariam, né? Não. Agora eu acho que a gente tem essa total liberdade. Mas eu ainda me pergunto, assim, eu digo o que eu digo é isso, tem que ser algo melhor que a minha solidão, sabe? Tem que ser, que assim, a sua própria companhia, que a minha própria companhia já dando tudo certo, que vem alguém para agregar, para trocar. Claro que a gente tem que fazer concessões, isso é inevitável, mas que não sejam, assim, coisas absurdas, porque agora nós estamos no momento que o que a gente quer? Quer uma boa parceria para uma boa conversa, para sexo, para viagem, para preencher a nossa vida, trazer um outro universo. Isso que eu acho mais legal dos relacionamentos. Assim, todos, nem foram tantos assim, mas os relacionamentos que eu tive me abriram janelas que eu sozinha não iria abrir. Então eu acho isso bonito. Já fizeram valer a pena, né? Sabe? Então me trouxe também a política, que não estava tão presente na minha vida e realmente foi muito significativo para mim. Daí um outro traz um esporte que eu nunca tinha praticado, ou um convívio com a natureza que eu ainda não tinha. Isso que é o bonito da relação, é tu te abrir para o universo do outro, deixar que ele traga e que tu naturalmente vai retribuir, né, levando o teu. Então é isso que eu quero, alguém que realmente agregue alguma coisa nova na minha vida que eu ainda não experimentei. Que faça valer a pena, né? Exatamente. Nós somos de uma geração que começamos a vida sem essa exposição das redes sociais. A minha carreira até me levou para uma exposição muito grande. Claro. Mas era lento, né? Eu fui me acostumando, foram 36 anos para eu ir me acostumando. Como é que você lida hoje com essa? Porque até aqui na feira a gente vê vocês todos meio superstars, assim. Exatamente, porque assim, o escritor não é a mesma coisa que televisão, né? Então, assim, eu estou caminhando na rua, vem alguém muito educado e, tudo bem, gosto muito de ti. Daí, agora pedem selfie, antigamente pediam autógrafo. Isso. Autógrafo não existe mais, agora é selfie, né? Sempre. Mas tudo com muito cuidado e delicadeza, porque as pessoas meio que te enxergavam como semideuses, assim, alguém no Olimpo. Inacessíveis, na verdade. Agora não, agora as pessoas já vêm, já batem nas costas, vai aqui, vamos lá, vamos tomar um café. E é bacana isso, as pessoas se sentem íntimas, principalmente por causa da crônica, que a crônica é um gênero que cria vínculo, porque ela é muito frequente na vida das pessoas. Toda semana eu estou na casa, através do jornal, né, da revista, que seja, e estou ali debatendo ideias, estou pautando, às vezes, o almoço daquela família. Tá? Agora há pouco eu estava conversando com um rapaz que me disse, ontem eu te escutei, e nós fomos para um bar e ficamos 3 horas falando sobre os assuntos que tu trouxe. Então é maravilhoso, tu tá junto com as pessoas, tu não tá, mas ao mesmo tempo está.
Então, isso faz com que as pessoas te enxerguem, te cumprimentem como se tu fosse uma amiga da família mesmo, sabe? Eu acho isso E a gente vai incrível. confiando naquela forma de É ver e muito de legal. pensar. Eu até estava falando com os meninos que eu ontem estava lendo, você escreveu Eu na Livraria, né? Isso, Comigo na Livraria. Na Livraria. E eu estava lendo e era sobre o Clube da Luta ontem. Isso. E eu comecei esse livro, mas aí eu fui ver a data da crônica, acho que era 2009 ou 2007. Eu falei, eu estava com muito filho enrolado ainda, essa aqui muito pequena. E eu me lembro que eu comecei esse livro e não terminei. E eu falei, onde é que está esse livro? Aí comecei a pensar, tá lá na casa da praia. É o Clube do Filme. O Clube do Filme, que é o que é pai. maravilhoso. É maravilhoso, o pai exatamente. que vê os filmes com o filho. O filho não quer ir à escola. Não quer mais estudar, então tudo bem, mas tu vai ver 3 filmes por semana comigo, filmes que eu vou escolher e nós vamos debater. Achei incrível, mas eu parei esse livro. Eu falei, meu Deus, eu vou resgatar esse livro. Eu fiquei curiosa, porque você não deu um spoiler ali do final, mas eu quero resgatar esse livro. Então é isso, a gente começa a confiar nas escolhas, mas né? É incrível, a gente acaba interferindo na vida das pessoas. Tem pessoas que me dizem, Marta, eu me separei, é engraçado, me separei por causa de uma crônica tua. Eu digo, não, tu te separou porque tu já vinha num processo, o que uma crônica pode fazer, de repente dar aquele empurrãozinho final, faltou aquela frasezinha que te ajudou a decidir. Mas ninguém muda de vida por causa de uma crônica. Mas é impressionante os depoimentos que a gente tem. Assim. Inclusive sérios. Uma vez eu estava caminhando num parque, uma menina de uns 20 anos disse, Marta, eu infelizmente vou interromper a tua caminhada porque eu queria te dizer que tu me salvou de suicídio. Meu Deus! E eu fiquei, e olha que louco, eu fiquei assim, meu Deus, que crônica foi essa? A primeira coisa que eu queria saber. E ela disse, tal crônica. Daí eu disse, tá, dei um abraço nela, que bom, tu é uma jovem, pelo amor de Deus, que bom que tua vida está bem agora. Corri para casa porque eu queria ler a crônica. Eu disse, não, isso pode servir até para mim um dia. Vamos ver que crônica maravilhosa foi essa que fez com que uma pessoa refletisse sobre a vida. E eu fui ler a crônica e eu achei aquela crônica absolutamente banal, mais uma entre tantas. E aí eu fiquei pensando, aquilo que é banal para ti pode ser muito significativo, dependendo do que a pessoa está vivendo. Então, assim, aquilo me deu uma aula também de nada é banal. Cuida com as palavras, porque aquilo que tu está achando que tu está só cumprindo o prazo, na verdade vai fazer uma diferença imensa na vida de alguém. E é bonito isso, a gente se responsabilizar, né, por aquilo que a gente está fazendo, por aquilo que a gente está escrevendo, que parece só mais uma reunião de 5 parágrafos que tu está escrevendo no teu escritório, mas que vai repercutir, né, na vida de pessoas que tu não conhece. Então, isso é muito legal. Você gosta mais da escrita ou da leitura? Da leitura. Eu tenho que admitir. Eu perguntei para o Milton Ratum, ele falou a mesma coisa. Eu gosto muito mais de ler. Eu nem pensei. Assim, claro, escrever é o meu trabalho, é a minha forma de expressão, mas tem vezes que eu não estou afim, mas tem que fazer, é um trabalho como qualquer outro, né? Agora, a leitura é realmente um prazer e ela me abastece, me alimenta. Assim. Eu como livros, assim, eu devoro livros. E fico fascinada pelo tanto que me ajuda a perceber zonas que nós temos sempre, né? Zonas nebulosas dentro de nós, as dúvidas e tudo mais. Me sinto verdadeiramente acompanhada por um livro. Muita diferença do livro virtual para o livro de papel para você? Eu não leio nada no celular, não leio nada em Kindle, nada. Tudo físico. Recebo muitos livros, as editoras me mandam muitos livros, eu estou soterrada, então assim, de 3 meses eu faço doações, não consigo dar conta de todos, então assim, é impressionante. Lá em casa eu tenho gaúcha, né? Tenho churrasqueira, né? A minha churrasqueira está lotada de livros, assim, eu não tenho mais onde colocar, o lavabo tem livros, assim, tem por tudo. Vamos para a gente chegando mais para o fim. Você conseguiu passar esse prazer da leitura para suas filhas? Não como eu gostaria. Não como eu gostaria. Eu estou sendo absolutamente sincera. Assim, elas são de outra geração, elas até leram ali na adolescência, ainda consegui. Mas depois entrou essas redes sociais e aí a Júlia, que mora em Paris, ela faz parte de um clube do livro que eu acho ótimo. Então, assim, lê um livro por mês. É que eu sou aquela que lê 7 livros por mês, sabe? Assim, então, um livro por mês. Ela diz, mãe, dá graças a Deus. E ela está num momento da vida também de muito, né? Trabalhando, muita produção. Namorando e tal. E eu disse assim, tá, eu acho pouquinho. A Laura, minha outra filha, lia um pouco, agora não está lendo. Ela é totalmente do desenho, da arte gráfica, é completamente diferente do design.
E elas Olha leem só, menos. Elas leem eu, menos. eu também tenho uma filha designer. É isso aí, nós temos várias coisas em comum. É a Bia, né? A Laura. Exatamente, é a minha Beatriz, a Laura Mas as minhas duas estão ligadas a design. Uma design é? de aplicativo, outra design de moda. Enfim. Uhum. Mas assim, voltando, não consegui. É impressionante, assim, porque elas vêm eu lendo e, Pois é, porque e todo mundo diz, tropeçam né? em livros. Se você for ler, é importante para a criança. Eu fico até constrangida, sabe? As pessoas me perguntam, como é que a gente faz para incentivar a leitura de jovens? Eu digo, quando souber, me diz. Nisso não fui muito eficiente. Mas também não adianta forçar a barra, né? Assim, de vez em quando eu mostro algumas coisas, eu acho, tá, vamos dar uma olhada. Mas informação tudo no celular. Tudo, né? É impressionante. Aperitivos, né? Eu só leio no aplicativo, e não no celular, mas no Kindle, quando é de noite. Por causa da luz. Por causa da luz. Que você pode apagar mesmo que a pessoa tenha dormido, você está com, né? Sim, e aí você pode continuar sem atrapalhar. Tudo, avião, exatamente. Então, mas eu tenho, às vezes, livro no Kindle e físico. Porque, dependendo da situação, não quero deixar, né? Às vezes são livros... Mas eu sou aquela que sublinho. Eu também. Eu corrompo o livro, sabe? Eu marco a página, eu volto. Às vezes eu escrevo alguma coisa que me veio de ideia, eu já escrevo ali na margem. Os meus livros são assim... Tanto que eu tenho uma amiga minha que ela pede muito livro emprestado. Ela diz, Marta, eu estou conhecendo a tua vida através dos teus sublinhados. Eu digo, pois é. Eu me sinto nua cada vez que eu te empresto um livro, porque ela já vê que foi importante. o que me tocou. Ela disse assim, ainda bem que a gente é muito íntima, porque eu digo, tu não passa adiante esse livro, porque já tem uma leitura minha ali visível, né? Através das coisas que eu sublinho, que me importam. E alguma coisa em especial te inspira? Você falou que gosta muito de arte, né? Acho que talvez isso seja uma coisa que te alimente para você refletir. Que me Ou é inspira assim, você está, sei lá, em algum lugar, passou aqui, viu uma família. O que te inspira? Hoje em dia está tão difícil que depois de 30 anos escrevendo semanalmente, a impressão que eu tenho é que eu já escrevi sobre tudo. Mas é uma bobagem porque a gente vai mudando e a visão de mundo muda também. O que me inspira é buscar essa coisa que eu acho que não existe, que é o sentido da vida, sabe? Então, assim... Eu acho que o sentido é isso aqui, sabe? Isso aqui faz parte um pouquinho do meu sentido da vida. Estou aprendendo aqui com esse papo também. É as pequenas coisas. O que me inspira é colocar uma lupa nas miudezas e tentar extrair dali alguma grandeza, sabe? É isso que me inspira. Sempre tem alguma frase que eu ouvi, alguma coisa que vai ser o ponto de partida da crônica. Sim. Que é uma coisa mínima, sabe? Que pode ser realmente um papo com uma amiga, ou sei lá, me sentir rejeitada num date, isso é qualquer coisa, sabe? E aí eu disse, o que eu posso extrair daqui que seja uma coisa boa, não só para mim, mas para todo mundo, sabe? Então... e talvez seja isso que faça com que as pessoas achem que foi sobre elas, né? Exato, sabe? Assim, onde é que eu posso extrair uma reflexão de uma coisa tão simples? Faltou energia elétrica em casa, sabe? De repente, a gente passou por uma enchente lá no Rio Grande do Sul, tivemos vários problemas. O que eu posso extrair de uma noite escura, sem bateria no celular, sem TV, sem... E ver o que eu posso extrair daí que seja uma coisa que... Não, sabe? Até disso, até da escuridão, dá para buscar um vagalume, assim. Então, é mais ou menos isso. Fiz aqui uma metáfora, mas, na verdade, é isso que eu acho que me inspira. Para a gente terminar, vou te pedir para falar uma palavra sobre cada fase da vida, tá? Infância. Uma palavra... expectativa. Eu fui uma menina que queria crescer. A minha infância foi maravilhosa. Então não tinha aquela casa coisa de vó, não tem problema, amor de pais, escola, tudo certo. Mas eu já sabia que eu ia me divertir mais adulta do que criança. Olha que louco. Que coisa incrível. Eu acho incrível. Eu acho que nós adultos temos mais brinquedos, entre aspas, mais ferramentas. E porque eu sempre fui fissurada por liberdade. Uma criança tem tudo, mas não pode dizer que ela tem liberdade. Tem liberdade de imaginação. Sim. Mas, né, tem os horários, tem Com certeza. Alguém decide por elas. Eu já era aquela que já estava pensando em morar sozinha, com 7 anos. Adolescência. Alegria. Eu fui muito feliz na minha adolescência. Claro que eu tive todos aqueles questionamentos que todo mundo tem. E medo também de não conseguir atingir algumas metas que eram impostas. Mas foi muito alegre. Foi muito alegre. Maternidade. Transformação. Nossa, a gente não sabe até ser, né? E vou te dizer uma coisa, não é só o ser mãe. O parir, para mim, já foi um evento na minha vida, onde eu não fui mulher, eu fui fêmea, eu atingi um estado de natureza
muito sublime. Eu sei que essas palavras todas são clichês quando a gente fala de maternidade, e tem um monte de problema na maternidade. Eu também não quero passar uma ideia romantizada, né? Não, de jeito nenhum, uma roubada muitas vezes, é difícil para burro, a gente tem frustrações, tem tudo como tem em outras coisas, tem no trabalho, tem na relação amorosa, com filho também acontece isso, brigas e tudo mais. Mas é transformador, né, dar vida a outras pessoas. E para fechar, futuro? Uma palavra para o futuro. Que difícil isso. Pode se expandir, não precisa ficar presa na palavra. Que sejam generosos, que o futuro seja generoso. É só o que eu peço, sabe? Porque isso é um pedido para o universo, né? Você é religiosa, não? Não, eu fui criada na religião católica, fui batizada, crismada, tudo. Fiz primeira comunhão, fui à missa quando era criança, depois eu me desapeguei, sabe? Comecei a achar que era uma ideia um pouco repressora demais e comecei a criar minha própria espiritualidade, uma coisa mais pessoal, sabe? Conversas mais íntimas com alguma coisa que pode se chamar de Deus, mas que para cada pessoa tem um significado. Bom, eu vou desejar isso mesmo, que o futuro seja muito generoso com você, para nós, para todo mundo que está vendo a gente, que a gente ajude de alguma maneira, no possível, a construir esse futuro generoso. Sim, a gente faz a nossa parte e confia, né, no que não depende de nós. Gente, eu vou ter que encerrar, mas a gente vai ficar conversando aqui para sempre. Se você curtiu, compartilha, ativa o sininho das notificações para você receber mensagem quando estiver chegando um vídeo novo. Toda quinta-feira a gente está com um produto novo para você. Um beijo! Até a próxima. Obrigada, Marta. Foi uma alegria, viu? Para mim foi maravilhoso. Obrigada.